Eu nunca imaginei que um dia eu fosse olhar para o espelho e me sentir uma estranha. A luz do banheiro é fria, dura, e parece destacar cada linha de cansaço no meu roteiro. Meus olhos estão inchados, mesmo sem ter chorado. Eu os esfrego, como se isso pudesse apagar a imagem que está ali. Mas não adianta, não reconheço quem me olha de volta. Tento sorrir, só para ver se ainda consigo. O canto dos meus lábios sobe por um instante, mas desaba logo. Parece forçado, falso. Como se eu estivesse tentando enganar alguém que nem existe. Esse é o melhor que você pode oferecer hoje? Eu pergunto em silêncio, e a resposta vem rápida, como sempre. Não. É difícil admitir, mas eu já esperava isso. Ontem foi mais um daqueles dias em que tudo pareceu pesar mais do que eu. As palavras saíram erradas, as respostas foram lentas, e eu mal consegui manter uma conversa decente com alguém. E hoje? Hoje promete ser igual. Talvez pior. Eu me vejo repetindo mentalmente aquelas frases que todo mundo diz. Você consegue, você vai superar. Mas elas não me fazem bem, soam vazias, como um eco que ninguém ouve. E então vem aquele pensamento baixinho, quase imperceptível. Por que eu não consigo simplesmente ser forte? Eu sempre fui boa em lembrar das palavras certas que os adultos diziam quando eu era criança. Você tem que ser a melhor versão de si mesma. Nunca aceite menos do que você merece. E principalmente, o esforço é a única coisa que separa quem consegue de quem não consegue. Eu acreditei nisso. Por muito tempo, essas frases foram como regras gravadas dentro de mim, ditando cada escolha, cada passo. Hoje, elas soam mais como cobranças pesadas, que nunca me deixam respirar. É como se eu estivesse andando com uma mochila cheia de pedras, e ninguém nunca tivesse me ensinado a parar para descarregar. Cada erro, por menor que fosse, vira um lembrete de que eu não estou à altura do que eu mesma esperava de mim. Às vezes, rolo o feed do meu celular e vejo fotos de pessoas que parecem ter tudo sob controle. Elas sorriem, viajam, têm carreiras brilhantes, relacionamentos estáveis, corpos perfeitos. Eu olho para a minha vida e sinto um aperto no peito. Parece que todo mundo entendeu alguma lição que eu dormi na aula. Fico me perguntando, será que eu nunca vou aprender? E ontem foi pior. Um colega só disse, você parece cansada ultimamente. Mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça o dia inteiro. Como se alguém finalmente tivesse colocado em voz alta algo que eu já sabia, mas fingia não ouvir. Foi num dia qualquer que eu finalmente parei. Não por escolha, mas porque não tive mais força para continuar fingindo. Eu estava no meio de uma reunião e percebi que não conseguia acompanhar a conversa. As palavras entravam pelos meus ouvidos, mas não faziam sentido. Eu assentia, sorria nos momentos certos, mas por dentro, eu estava perdida. E quando alguém perguntou minha opinião, tudo o que saiu foi eu preciso pensar um pouco. Foi a primeira vez que admiti, em voz alta, que eu não estava bem. Naquela noite, eu fiquei olhando para o teto por horas. A vergonha era pesada. Mas pela primeira vez, não foi só a vergonha de ter falhado. Foi também a vergonha de estar cansada demais para me esconder. Eu queria me obrigar a ser forte de novo, mas meu corpo simplesmente não respondia. Meu coração batia rápido, como se estivesse tentando dizer algo que eu ainda não entendia. Foi então que eu digitei com as mãos trêmulas, terapia online no navegador. Cada letra parecia pesar mais do que a anterior. Eu sentia um nó na garganta e um frio no estômago. Tinha medo de que alguém descobrisse, de que eu fosse julgada por isso. Mas cliquei. E por um breve instante, foi como se eu tivesse dado um passo para fora da escuridão, sem saber exatamente para onde estava indo, mas sabendo que precisava sair. A primeira sessão foi mais difícil do que eu imaginava. Sentada ali, diante de alguém que não me julgava, eu senti meu corpo todo pesado, como se cada palavra que eu segurava há tanto tempo tivesse peso. Foi estranho falar em voz alta sobre o quanto eu me cobrava, sobre como eu achava que merecia sofrer quando não atingia minhas próprias expectativas. Eu via a terapeuta ouvir com calma, e aquilo me assustou. Ninguém nunca tinha escutado sem tentar corrigir nada. No começo, eu repetia para mim mesma que tudo aquilo era besteira, que eu estava perdendo tempo, mas então ela disse algo simples, quase sem querer. Você está tão ocupada tentando ser perfeita que esqueceu de ser gentil consigo mesma. Eu congelei.
Aquelas palavras ecoaram dentro de mim por dias, como se tivessem acertado um ponto que eu nem sabia que doía. Foi aí que eu comecei a escrever, não para ninguém ler, apenas para mim. Eu colocava no papel todas as vezes que eu havia sido cruel comigo mesma naquela semana, e também as poucas vezes em que fui gentil. No começo parecia forçado, mas depois foi como respirar um pouco melhor. Eu percebi que podia errar e ainda assim valer alguma coisa. Que talvez eu não precisasse ser tão dura comigo para provar que merecia existir. Hoje, quando me olho no espelho, ainda vejo olheiras. Ainda vejo alguém cansado, mas não estranho mais quem está ali. Eu vejo uma pessoa que sobreviveu a dias ruins, que aprendeu a parar quando precisou, que teve coragem de pedir ajuda mesmo com vergonha. E isso por si só já é algo valioso. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.